Pessoal, bom dia ainda, boa tarde. Eu vou tentar ser bem rígido no meu tempo aqui também. Queria primeiro agradecer, o convite do professor Paulo, de toda a equipe que está fazendo o Core aqui, a equipe do Core Brasil, sediado na UFPE. É uma grande honra para a gente, viu, Paulo, estar aqui, a convite. Como um bom fulião, que ama a cultura de Pernambuco, embora seja paraibano. Muita gente me pergunta se eu sou pernambucano. Eu digo assim, a minha resposta é sempre assim, não sou, mas tenho uma vontade danada de ser. Então, eu trouxe aqui, porque tem a ver com a palestra, ali para homenagear o caboclo de lança, o maracatu de baque solto. E por que eu estou falando disso? Não só para homenagear Pernambuco, estamos perto ainda do Carnaval, mas, deixa eu ver aqui, mas para falar que o maracatu é um elemento simbólico. Ele é um elemento simbólico da cultura, mas é um elemento simbólico anterior a isso, E aí eu fui pesquisar de onde vem o maracatu. Então, os trabalhadores rurais da região da cana-de-açúcar. E aí está aí também outro elemento simbólico extremamente relevante e que eu fiquei muito feliz que bateu aqui com a apresentação da professora que me antecedeu. Eu acho que vocês já sabem onde eu quero chegar. Eu só preciso... Pronto. Vamos lá, vai dar certo. E eu quero chegar na cana-de-açúcar, que é um elemento extremamente importante, tão importante que ele está nos brasões de Pernambuco e da Paraíba. Importantes para a nossa cultura, para a nossa economia, para a nossa história, para a nossa culinária. E aí, a gente sabe o quão o açúcar e hoje é conhecido, o efeito do açúcar na vida das pessoas. E, claro, que eu não poderia deixar de falar de saúde bucal, mas, antes disso, a sociedade não está imune, nem deixa de saber dos males do açúcar. Inclusive, existe bastante matéria, inclusive produção cultural sobre o tema. Mas, ainda assim, nós somos resistentes a isso. Nós, como sociedade, ou o mercado que nos impõe essa condição? Essa é uma excelente pergunta e uma excelente reflexão. Inclusive, porque o tema da palestra aqui, que era dimensão comercial dos determinantes sociais da saúde, e aí tem essa página lá na BVS, se você baixar esse relatório, estão citados lá as comidas ultraprocessadas, que são ricas em açúcar, gordura e sódio. Mas o açúcar em si não é citado como uma medida, um componente da determinação comercial que tem impacto significativo sobre a saúde das pessoas. Aqui eu trouxe a referência do que seria esse determinante comercial da saúde, mas eu queria trazer exemplos mais práticos. O Brasil é um dos maiores produtores de açúcar, continua sendo, maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo. E aqui está uma evolução da produção de açúcar no Brasil. Não, no mundo. A produção e o consumo de açúcar. E aí a gente tem aquele fator como determinante comercial e os dados mais recentes do inquérito de saúde bucal do Brasil. Aqui eu já fiz um paralelo, eu peguei uma informação ali sobre dados sobre o consumo regional de açúcar por regiões. Não vai dar para vocês lerem, mas o primeiro de lá, acreditem em mim, são os dados da região norte, que, muito embora
o consumo em termos de quilos de açúcar seja menor, o hábito de usar açúcar de adição, o que é o açúcar adicionado à comida. Quando você faz um café e põe dois sachês de açúcar. Esse percentual de açúcar de adição, que pode vir também dos alimentos ultraprocessados, é muito maior na região norte do que na região sul, por exemplo. E isso se alinha às prevalências de cárie no país aos 12 anos, aos 15 a 19 anos e aos 35 e 44 anos. Inclusive, fazendo aqui um paralelo dessas linhas, como esse açúcar é consumido ao longo da vida das pessoas, a gente vê ali, se a gente pegar só o último dado aqui, dos 35 a 44 anos, se a gente fizer um corte ali, a gente vai ver que a frequência é tão maior de cárie dental não tratada, é tão maior nos locais onde mais se consome açúcar de adição. Isso é interessante, né? Mas isso não é nada novo, tá? Não é nada novo. Esse trabalho aqui do Marco Pérez, publicado em meados de 2009, salvo engano, ele faz uma análise das coortes de Pelotas, mostrando o efeito desse consumo de açúcar. Quão maior é esse consumo entre crianças e adolescentes, maior eram os dados de prevalência de cárie dental não tratada nesses grupos populacionais. O professor Abraham Sheehan, em 2000 não saiu o dado aqui, ó, mas é 2006 esse artigo, salvo engano, ele também relaciona dados de prevalência de cárie no Iraque antes e após as sanções da ONU, que reduziram o consumo de açúcar naquela região, mostrando que crianças de 6 a 7 anos e 11 a 12 anos, os dados da esquerda de vocês são os dados de antes das sanções, ou seja, quando o consumo de açúcar era extremamente alto, em torno de 50 quilos per capita, ou 27% da carga energética, e quando isso foi reduzido para 12 quilos per capita, em torno de 6,6%. Isso contribuiu para a redução dos índices de cárie. Um outro exemplo aqui, ou melhor, o mesmo exemplo, esse artigo do professor Abraham Sheehan, é uma revisão, né? E ele ilustra aqui os dados da epidemiologia da cárie no Japão, mostrando que o Japão ele passou por uma trajetória ele tinha um certo nível de consumo de açúcar, esse nível aumentou e depois foi reduzido na sociedade. E essa curva ela é acompanhada nesses gráficos aqui, a gente pode observar isso principalmente entre as populações mais jovens, né? Isso fica mais evidente aqui. E aí, eu ainda não falei da economia da saúde, eu estou falando de um determinante econômico ou comercial da saúde com impacto na saúde bucal. E do que trata a economia da saúde? Né? A economia da saúde é um ramo da ciência que vai tentar associar as duas coisas. Vai tentar associar as práticas em saúde com medidas econômicas. E aí, quando eu vou perguntar, se eu fizer um estudo com usuários do Serviço Público de Saúde, dizer se eles preferem receber, fazer um agendamento das consultas, ou se eles preferem passar pelo processo de acolhimento, isso pode ser um trabalho de economia da saúde, porque eu estou trabalhando com preferências do paciente. Quando eu faço um ensaio clínico randomizado, que eu vou comparar se a técnica A é melhor do que a técnica B, em termos de efetividade, eu estou avaliando um dos parâmetros que são usados na economia da saúde, que, no caso aqui, seria eficácia clínica ou efetividade, se a gente estiver trabalhando estudos populacionais. Mas, quando eu passo a associar essas medidas
de preferências, de resultados clínicos, com medidas econômicas que vão me ajudar a racionalizar algumas tomadas de decisão, eu efetivamente estou trabalhando com a economia da saúde. Então, o cenário que a economia da saúde coloca para a gente é que os recursos são limitados. O Renato está aqui para exemplificar, e aposto que em vários locais que o Renato vai lá prestar assessoria pelo Ministério, ou apresentar as ações do Ministério, sempre há reclamações. Né, Renato? Podia ter mais equipes, podia ter maior salário. Então, mas os recursos são limitados. Então, como é que você vai racionalizar isso? É preciso tomar decisões. É preciso, e é por isso, né, que os gestores podem tomar a decisão A ou B. E aqui eu vou trazer alguns exemplos, após fazer uma breve introdução sobre esse tema de economia da saúde. A economia da saúde a gente também pode denominar de avaliação de tecnologias em saúde, e aqui lembrando que essas tecnologias elas não precisam ser apenas tecnologias duras, como a lima endodôntica, como um scanner intraoral. Pode ser o processo de acolhimento, pode ser o processo de educação em saúde. Isso é uma tecnologia leve. E quando a gente faz uma avaliação de tecnologias de saúde, eu preciso, e isto está muito relacionado, há 4 eixos. Né? Eu tenho que avaliar os recursos que estão disponíveis. É possível implantar aquela tecnologia? Eu tenho que considerar a experiência do profissional, a evidência científica e as preferências do indivíduo. Essas questões se relacionam a uma coisa muito conhecida da gente, da academia, que é a prática baseada em evidências, que vai me ajudar a tomar decisões. Então, a economia da saúde entra aí porque ela pode avaliar preferências do indivíduo, avaliar preferências do profissional, avaliar os recursos disponíveis, e a gente vai poder contribuir para a tomada de decisão ou implementação dessas ações. Então, como eu mencionei anteriormente, essas tecnologias não precisam ser equipamentos, materiais, coisas caras. Elas podem ser processos humanos, processos de gestão, escolhas de gestão, como estão aqui exemplificados, políticas, programas. Por que que o Ministério escolheu, em algum momento, fazer a distribuição de escova e creme dental fluoretado? Por que que, em outro momento, foi adotado a política de prevenção ou cuidados prestados à gestante? Então, isso faz parte, são tecnologias diferentes, são políticas diferentes. E aqui eu apresento que pode abordar essas avaliações de tecnologias que eu já mencionei. Eu posso abordar custos. Então, quando a gente está falando de economia, eu não estou falando apenas do custo, eu não quero saber só quanto custa, mas eu quero saber também o quanto custa em relação à eficácia clínica, o quanto custa em relação à preferência do paciente, à qualidade de vida do paciente, o quanto custa em relação à logística e viabilidade de implementação daquela tecnologia na prática. Então, esses conceitos, eles são muito úteis dentro das avaliações econômicas. Então, quando a gente está falando aqui da parte econômica da ATS, né, da parte unicamente econômica, a gente costuma ter esse panorama aí. Eu posso avaliar os custos, que eu vou verificar custos monetários. Eu quero implementar o tratamento de canal mecanizado no meu CEL, no meu Centro de Especialidades Odontológicas. Quanto custa para isso, para eu implementar essa medida? Quanto vai custar? Então, eu posso só ter o dado de custo. Em termos de eficácia, efetividade, que está ali escrito, mas eu poderia trabalhar um conceito de eficiência. Quantos pacientes eu consigo atender se eu incorporar essa tecnologia na minha realidade do serviço? Eu já estou trabalhando sobre um conceito de eficiência. Não estou falando de custos, mas eu estou falando de logística, de dinâmica, de atendimento e processo de trabalho. E quando eu relaciono as duas coisas?
eu vou fazer um investimento maior para trabalhar com endodontia mecanizada, mas isso vai fazer com que eu amplie o acesso, eu tenha mais pacientes que vão ser atendidos. Eu posso avaliar isso em relação à qualidade de vida do paciente. Então, como eu já mencionei, a gente pode trabalhar esses conceitos de avaliação de tecnologias, tanto do campo econômico, do campo de clínico, de efetividade, ou associando os dois. E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente discutir. Mais uma vez, eu queria reiterar esse lugar de onde vem a economia da saúde. O lugar de que os recursos são limitados e é preciso fazer escolhas. E essas escolhas precisam ser racionais, baseadas em evidências, tecnicamente eficientes e socialmente justas, na medida do possível, para que você possa proporcionar ganhos efetivos em saúde. Então, alguns exemplos aqui, inclusive do campo da saúde bucal. Esse estudo, Iniquidades em Saúde Bucal, estimando a toxicidade econômica da cárie dental em status de privação em 6 países, publicado no BMC Oral Health. Veja, eles trazem esse modelo teórico-conceitual, dizendo que a cárie dental ela tem diferentes níveis e diferentes abordagens de tratamento. Nesse trabalho, eles pegaram só essa parte aqui, essa parte da intervenção clínica. Mas ele poderia ter abordado, por exemplo, está lá em cima, na parte amarela, a taxação de açúcar. Se a gente taxasse o açúcar, qual era o impacto disso na redução das estimativas de prevalência de cárie não tratada? Então, esse trabalho, ele avaliou Reino Unido, Alemanha, Itália, Indonésia, Brasil e França. Ele avaliou que os impactos econômicos eram maiores nas populações mais vulneráveis, que iriam necessitar de atendimento. Nesse contexto aqui, o Brasil tem um sistema de saúde, de assistência odontológica universal, que não é visível nos outros países. Mas, ainda assim, isso tem impactos, segundo os pesquisadores. Nesse mesmo trabalho, eles discutiram 2 modalidades de intervenção. Se você reduzir globalmente as estimativas dos diferentes níveis, estratos populacionais, ou se você buscasse uma abordagem como, por exemplo, selar as cavidades, né? A abordagem que é adotada pela odontologia de mínima intervenção, por exemplo. Esses autores discutem que a redução global das taxas, do que colocar todo mundo no mesmo bolo e instituir uma política só, né? Ela é mais eficiente, ou seja, o lado esquerdo aqui é mais eficiente do que o lado direito, que seria aquela ideia de trazer todo mundo para o mesmo nível de progressão de cárie. Então, a partir desse trabalho, como é que a gente pode fazer escolhas sobre as políticas de saúde? O que vai influenciar a tomada de decisão? Eu confesso e concordo que tem problema aqui de tradução do conhecimento científico. O quão provável os resultados desse estudo vão chegar para os gestores, para os profissionais da ponta, para eles fazerem uma tomada de decisão. Esse é outro ponto que precisa ser discutido. Esse trabalho publicado na Plus alguma coisa, não é a Plus One, acho que em algum momento aqui vai ter. Mas, publicado numa excelente revista, ele faz uma estimativa do quanto a taxação do açúcar poderia reduzir as estimativas de obesidade e de consumo de açúcar e consequentemente, de obesidade na população brasileira.
se você fizer a sua escolha de taxar 20% ou 30%. E os dados são impressionantes. Aqui mostra, na primeira tabela, mostra o quanto tem de redução de calorias e o quanto é possível reduzir a taxa de obesidade se taxar apenas bebidas açucaradas. Ou seja, não são nem todas, né? Se taxar todas as bebidas, eles mostram que não tem diferença, que o foco não precisa taxar tudo, basta taxar as bebidas açucaradas. E isso você vai ter um grande, altíssimo impacto. O que é que impede isso? Né? Acho que a gente ganhou muito com esses símbolozinhos, mas quantas pessoas são orientadas por isso? Poucas, né? Será que a taxação dos produtos não seria mais eficiente? Outro estudo aqui, no México, sobre o custo dos tratamentos odontológicos em crianças e adolescentes, para a tomada de decisão de incorporação ou desincorporação de tecnologias. Você está discutindo hoje conferência para eliminar o uso do amálgama. Mas a justificativa, o que segura não, no serviço público isso é interessante. Esse artigo mostra que o custo global é menor se você adotar a resina e o ionômero ali na prática privada. Na prática pública, o custo ainda é menor no amálgama. Mas será que o benefício adicional que você pode ter, não vale a pena o investimento adicional que você pode ter? Quando a gente está falando hoje de meio ambiente, sustentabilidade, será que a gente ainda precisa usar essas tecnologias? Alguns estudos agora, do meu grupo de pesquisa, o Renes participou de vários desses estudos, a gente fez uma análise de impacto orçamentário para incorporação do procedimento de laser terapia no SUS. Pacientes, unidades de terapia antineoplásica fornecem o tratamento antineoplásico, mas muitas vezes não fornecem, ou o SUS não entra com o pagamento do procedimento de laser terapia para prevenção e tratamento de mucosite. E a gente fez esse trabalho para mostrar, sabe qual é o impacto orçamentário que teria da incorporação dessa tecnologia? 0,05% da MAC, né, que é o financiamento da média e alta complexidade. Mesmo se a gente optasse por outros contextos aqui, 5 sessões, esse impacto seria ainda menor, ou 10 sessões ainda. E a gente se pergunta, por que isso não está no SUS ainda? Por que isso ainda não foi incorporado? Já foi discutido, mas por que não foi incorporado ainda? Outro exemplo, não sei se todos sabem aqui, mas o SUS financia a possibilidade de realizar próteses sobre implantes, de oferecer próteses sobre implantes dentro do SUS. Então, a gente fez um estudo para saber quanto é que custava primeiro e se era suficiente o repasse financeiro. A gente demonstrou aqui nesse trabalho que não só o repasse financeiro feito pelo Ministério da Saúde é suficiente, como é possível de sobrar recurso financeiro para outras coisas. E o que é interessante é que, assim, a gente escutava isso de algumas experiências no Brasil, como em São José do Rio Preto, que já tinha essa experiência, e a gestora falava isso, a gente não acreditava. Fizemos a conta e está aí. De fato, sobra o dinheiro. É suficiente. Então, por que ele não é incorporado no SUS? Tem um determinante comercial aí. O mercado odontológico coloca isso. O profissional que faz implante, ele não vai receber um salário do dentista do céu para fazer implante no SUS.
É triste, mas é verdade. Que alternativa a gente tem? Então, quer dizer que pobre não pode ter tratamento de qualidade. É isso que a gente está assumindo. Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. E lutar por mudanças. Incorporação de endodontia mecanizada dentro do SUS. Não só é mais barato, quanto é mais eficiente. O que é que justifica você... O azulzinho ali, só para vocês terem noção, o azulzinho é a endodontia tradicional, o marrom é se você incorporar rotatório e localizador. Um eixo aqui é custo, o eixo daqui é eficiência. O verde tem menos custo e tem mais eficiência. O azul, que é o tradicional, tem mais custo e menos eficiência. Por que que não muda? Eu tenho uma história, e quando eu começo a falar esse negócio de tecnologia, me dá um nervoso, porque eu entrei na faculdade de odontologia em 2007. Em 2007, a gente já escutava, no primeiro período, que não se deve usar a sonda número 5 para diagnóstico de cárie. Quantas unidades de saúde hoje são equipadas com outro instrumento para diagnóstico de cárie que não a sonda número 5? Outro trabalho, ali publicado em revistas brasileiras e aqui em revistas internacionais, tá? Ali, ó, parceria com o pessoal da UFRJ. Eu incorporar o uso de um evidenciador de cárie, aquele papacárie da vida, para fazer a remoção seletiva do tecido cariado. Quão mais eficiente isso pode ser em termos de custo também? Então, eles fizeram esse estudo para convencer o gestor lá da cidade do Rio de Janeiro a comprar o bendito do negócio, do produto, para fazer a remoção seletiva do tecido cariado. Eles demonstraram que é 47% mais eficiente. E aqui, quando você está falando de tecnologia de odontologia de mínima intervenção, inúmeras opções que tem. O que é que eu vou usar na prática? A gente fez um estudo que mostrou que era mais eficiente. Das 9 opções, 3 são possíveis. Aqui, isso foi o TCC do Rennes, publicado em periódico internacional, sobre paciente chega no céu com a coroa do molar extremamente destruída. O que é que eu faço? Endo, pino e coroa, extrai IPPR ou extrai, faz implante e coroa. Nós mostramos que a escolha, nesse caso aí, depende da habilidade do profissional e do interesse. Porque a opção mais barata, ela também tem menos eficiência. Se você melhora um pouquinho a qualidade do tratamento, fica mais caro. Mas você tem mais eficiência e maior taxa de sucesso. E se você vai para o implante, teria a maior taxa de sucesso possível. Mas também fica muito mais caro. Então, dependeria aqui quanto o gestor está interessado em investir para a mudança da prática dentro da realidade de trabalho dele. Então, ó, cumprindo os meus 30 minutos, trazendo aqui considerações finais, né? Essas avaliações econômicas ou avaliações de tecnologias em saúde, elas podem, de fato, contribuir para a tomada de decisão em diferentes níveis de gestão e deveriam orientar a tomada de decisão em saúde. Mas, infelizmente, a gente sabe que, na maioria das vezes, não orientam. Existe uma Comissão Nacional de Economia, de CONITEC, Comissão Nacional de Avaliação, de Incorporação de Tecnologias no SUS. Essa comissão ela serve para autorizar novos medicamentos ou novos procedimentos. Mas, efetivamente, eu desconheço alguma medida que é colocada assim, é melhor fazer isso ou aquilo. Desconheço essa prática da CONITEC. A prática é para incorporação e desincorporação. E essa questão dos determinantes comerciais, aí eu queria desde já parabenizar o Paulo e toda a equipe, é uma situação extremamente atual, pertinente
e que precisa ser explicitamente explorada. O que está por trás dessas tomadas de decisão? Se há evidência sobre uma conduta que é reconhecida, né? Vou usar aqui o exemplo do Estado da Paraíba. A gente tem uma lei desde 1974 que é para floretar água de abastecimento público do Brasil. A Paraíba ainda não é floretada, Pernambuco é? Depende, né? Mas está melhor do que nós, então. Se depende, está melhor do que nós. Mas, assim, evidências sobre a floretação tem aos montes. Evidências sobre que isso é uma metodologia custo-efetiva, custo-eficiente, e tudo que é melhor fazer isso do que não fazer nada, tem aos montes. O que é que impede a sua implementação, objetivamente? Qual determinante comercial pode estar envolvido aí? Isso é um tema muito interessante de pesquisa. Então, por fim, agradecer, está aqui meu e-mail, uma foto de João Pessoa, que eu não posso mais divulgar tanto, porque no último verão a gente sofreu lá, enquanto cidadão pessoense, da enxurrada de turistas que tivemos, mas é uma cidade muito acolhedora, hospitaleira, muito bacana, tranquila, mas é isso. Muito obrigado, professor Paulo, estarei aqui sempre que for chamado. Pessoal, devido ao avançar da hora, a gente vai abrir uma pergunta para cada um dos professores, a quem desde já eu agradeço a participação e excelentes explanações. Cadê os voluntários com as suas dúvidas? Só se não tiver ninguém. Olá, gente, bom dia. Na verdade, eu queria fazer um comentário para a Amália. Assim, eu queria primeiro agradecer todas as partilhas, mais especificamente, fiquei muito tocada com a tua partilha, Amália. Eu acho que de uma coragem, assim, esse tipo de pesquisa. Fico feliz que tu esteja num coletivo que vocês precisam se organizar e se fortalecer para fazer esse tipo de pesquisa que é tão relevante para o que a gente vive hoje, né? Fiquei bem mexida. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Ludmila, eu sou psicóloga do consultório na rua, também sou pesquisadora em psicologia social aqui na UFPR. E, assim, a tua pesquisa me tocou em diversas formas, né? Assim, fiquei pensando na característica cultural que tu estás falando, né? Eu acho que a gente tem uma perda muito grande da transmissão de cultura alimentar quando a gente está falando de um processo de capitalismo selvagem, do neoliberalismo da forma como ele tem hoje. Fico pensando que a gente perde quando a gente tem uma superexploração, né, dos nossos trabalhadores, e aí tu fala ao final da galera do iFood, dos Uberes, e de como isso faz com que as pessoas não tenham tempo mesmo para se dedicar à comida e como os superprocessados funcionam como uma forma de tapar essas bocas, de tapar essas mãos que cozinham, né? Como psicóloga do consultório na rua, entendo que a grande vulnerabilização das pessoas faz com que elas simplesmente não tenham cozinhas mais para cozinhar, né? Então, os superprocessados, eles passam a ser a única opção de alimentação ou a morte. E aí, quando tu fala em mudanças climáticas, né, fiquei pensando muito em Krenak, né, quando ele fala que o capitalismo ele tem feito isso, né, nos desconectado de tudo que a natureza produz e quem é que sofre, quem é que vive diante das mudanças climáticas. De antemão, entendo que a gente não tem nenhuma mudança que seja individual, só o coletivo é capaz de fornecer qualquer saída para o que a gente vive hoje, né? E aí eu fico pensando que o que é feito, como é que a gente pode, além de fazer isso que tu estás fazendo, que é olhar para o macro e que é extremamente necessário, porque a gente precisa ter isso em vista, como é que a gente consegue visibilizar os pequenos atos de resistência, o que é que a gente tem produzido de resistência dentro da nossa comunidade, de forma
dentro da minha realidade, fico pensando nas políticas públicas, como nas cozinhas comunitárias, como possibilidades de fortalecer o acesso à alimentação dessa população, né? Então, assim, a gente tem uma cozinha comunitária, por que a gente não tem mais cozinhas comunitárias? O que é que está acontecendo, né? Como é que a gente consegue fortalecer essas pequenas comunidades? Visualizo que o conhecimento produzido pela população indígena, pelas quilombolas, são forças e inspirações, e a gente precisaria estar procurando ali a forma de produzir resistência e de que forma a gente consegue fortalecer essa população e se fortalecer em conjunto através de políticas públicas que possam considerar sobrevivência, acesso e força comunitária, né? E aí, quando tu estava falando de dormir e fechar o olho, eu me lembro de Conceição Evaristo e da frase que ela diz assim: enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Enquanto um chora e sofre por todo esse peso e por tudo isso que é feito conosco enquanto população, como é que a gente consegue encontrar soluções dentro dessas lógicas comunitárias? E aí eu queria saber se, dentro da pesquisa que vocês fazem, tem algum de vocês pesquisando isso, né? Essas resistências, essas possibilidades e o que é que tem sido feito para visibilizar isso também. Enfim, muito obrigada. Obrigada pela tua fala. Inclusive, Krenak tem uma fala que eu gosto muito, que ele chama a gente de cretino, né? Porque é uma mudança de paradigma que, se a gente não entender que saúde é investimento, não custo, a gente vai continuar isentando e beneficiando essa indústria, né? E sufocando, né? Movimentos como esse, né? Tu falou da experiência de população de rua, e a gente pensar, né, tem vários estudos, inclusive, sobre essa questão da comensalidade, ou seja, da cultura alimentar, o que é que a gente oferta, né, para essas pessoas que estão em situação de rua. Elas têm hábitos alimentares, elas têm um histórico de vida, e elas iriam ter a dignidade de qualquer outro cidadão, né? E é justamente nesse contexto que a gente vê esses direitos mais violados, né? E se a gente não fizer essa mudança de paradigma, a gente vai continuar com experiências belíssimas, como os agentes populares de saúde, mãos solidárias, né, o próprio MST, e como a mídia e a política construiu a imagem, né, de uma multinacional. A Coca-Cola, ela pode propor parceria para fazer uma cozinha comunitária, mas as cozinhas solidárias do MST, elas precisam de um Pix, de um mutirão, de um voluntariado ali para conseguir manter a refeição do dia seguinte, né? Então, o quanto que esse discurso e que a gente acha que a economia, né, e esses valores, eles estão afastados do nosso dia a dia. Mas eu entendo a diferença entre milhões, bilhões e um orçamento por exemplo, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que não consegue ser minimamente reajustado, né? Então, é essa lógica que a gente precisa inverter e dar visibilidade a essas experiências exitosas. Como é que a gente potencializa elas, né? Como é que a gente mapeia, não só... Porque, às vezes, dentro de um pensamento ainda nosso, que eu vou falar como profissional de saúde, mas também como uma pessoa que vem da academia, né? Que a gente ainda se acha muito salvador dessa... E a gente tem um protagonismo que essas pessoas precisam, a ferramenta, né? Elas não têm os instrumentos. Se elas tivessem 1% do que a indústria de ultraprocessados tem para fazer... recurso para fazer educação alimentar e nutricional, para fazer as parcerias. Então, se a gente fosse pensar na lógica da eficiência, né, as nossas comunidades são muito mais eficientes, que com pouco elas conseguem fazer impactos muito maiores, né, do que esses parasitas, porque não tem outro nome para a gente utilizar para esse tipo de indústria, e essa lógica a gente também precisa inverter, trazer o constrangimento, né, para uma transnacional dessa que vem propor, por exemplo, nas enchentes do Rio Grande do Sul, doar 700 quilos de carne, e isso virar notícia pelo Brasil, a gente sabendo quanto de isenção, de benefício e de lucro elas têm naquela mesma região. Mas obrigada. Mais alguma pergunta? Tu tem? Bom, eu tinha duas perguntas, mas aí já foi feita uma para a Amália, vou fazer uma para o Yuri, que é
Bom, você termina a tua fala com a questão da fluoretação. Nós sabemos, né, a fluoretação que passa pela questão, inclusive, de alimentação, de água saudável, de saneamento, né? Aqui em Recife, a gente começou um experimento, o pessoal do Estado estava aqui, não sei se ainda está ainda, mas tem uma área do Recife que está sendo fluoretada. Mas uma questão que eu queria perguntar, Yuri, porque a questão da fluoretação, no caso da saúde bucal, envolve tanto a fluoretação de águas, que eu acho que atrela outras, tem que ser defendido, né? Não só pelo benefício da saúde bucal, mas pelos outros valores agregados. Mas hoje a gente também tem a questão do dentifrício, né? Do flu no dentifrício os interesses. E aí eu fico pensando até que ponto essas estratégias que começaram no Brasil, acho que foi em 1990, né? A fluoretação dos dentifrícios. E aí a minha pergunta é até que ponto eles competem em termos de eficiência e efetividade para um mascarar o efeito do outro. Não sei até que ponto a adesão aos dentifrícios, na lógica de que eles seriam mais práticos, industrializados, chegariam mais rápido, e a gente abandona a pauta da fluoretação. E, enfim, era essa a pergunta. Assim. Então, Paulo, obrigado pela pergunta. É excelente, porque, na verdade, essa conspiração, né, o flúor sofre a mesma teoria da conspiração que as vacinas, né? É a mesma coisa. Você vai envenenar a população, isso vai causar autismo e outras doenças, e vai calcificar a pineal, entre outras coisas. E essa teoria da conspiração não só se vive e viveu e vive no Brasil, mas também no exterior, do mesmo jeito, né? Inclusive, tem evidências de comunidades, cidades, territórios, no Canadá, Reino Unido, salvo engano, que exatamente por causa dessa prática da fluoretação dos dentifrícios, eles disseram, não, vamos abandonar a fluoretação de águas. E eles observaram que essa atitude provocou aumento da prevalência de cárie não tratada, aumento das estimativas de cárie na população. Então, também tem evidência sobre isso já, inclusive que a desfluoretação, ou abandonar o uso da fluoretação, mesmo diante de um contexto econômico que a gente tem hoje, que o acesso é maior e mais difundido, ou teria essas praticidades da vida moderna, também tem evidência sobre isso. Do mesmo jeito que outros argumentos poderiam ser utilizados. Mas eu não bebo mais água do filtro, eu só bebo água mineral, água de garrafão. Tem evidência dizendo que os alimentos cozidos com água fluoretada contribuem também para a produção do efeito anticárie. Tem evidência de que algumas fontes de água mineral têm fluoreto já incorporado lá, que também contribui para esse efeito anticárie. Mas ninguém questiona isso. Há uma disputa do poder público também sobre esse aspecto, né? Em que medida o poder público quer assumir essa responsabilidade e quer tomar essa iniciativa? Eu não consigo enxergar motivos para ser contrário, mas existem, e diversos, né? Inclusive acreditar em fake news, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso reconhecer esse poder da indústria que quer vender o dentifrício saborizado, do sabor da balinha que vende no shopping, né? Então, outras medidas do setor público que também tardam de serem implementadas. Por que a Anvisa ainda não revisou a regulamentação do nível mínimo de flúor para trocar, que não é 1.000 ppm de flúor total, mas 1.000 ppm de flúor solúvel nos dentifrícios? A Anvisa tem uma dificuldade enorme de revisar essa portaria, que é do início dos anos 2000. Então, será que tem poder da indústria por trás aí? Não sabemos. Então, tudo também tem um pouco um quê, né, desse determinado comercial. Eu achei muito interessante construir essa apresentação, porque eu fiquei refletindo sobre várias questões. Quando a gente começa a se perguntar, mas
Por quê? Tem evidência e tal, mas por que não é implementado? Eu ouvindo vocês dois, assim, eu vou fazer uma fala final já, ok? Posso encerrar. Queria agradecer a todos. Vou assumir esse papel. Eu queria agradecer a todos que estão aqui conosco e os que vão continuar à tarde. Eu acho que à tarde a gente vai ter um momento até mais intimista, né? Porque a gente vai estar discutindo com o professor Carlos e o professor Alessandro, e ficarei imensamente feliz se vocês puderem participar. Mas, ouvindo vocês, tem um ente que eu acho que a gente precisa chamar mais aqui para conversar, que se chama Anvisa. Quando eu li o relatório que a Amália fez, eu já fiquei refletindo sobre isso, porque veio na minha cabeça toda a discussão da vacina, né, da pandemia. Porque, de repente, aí tem uma agência nacional, pessoas do Estado, são bem remunerados, a carreira é bem remunerada, mas os seus dirigentes são indicados. Então, toda a carreira do Estado, eles barram quem toma a decisão, que são nomeados. E eu acho que é um ente que está faltando nessas nossas discussões acadêmicas, desde que eu li o relatório da Amália a primeira vez, porque quando Ludmila, do consultório na rua, que a gente teve junto, a gente teve uma reunião lá, obrigado, super feliz de te ver aqui, porque, assim, como a gente pode empoderar essas populações, né? Essa é a discussão. A gente está fazendo isso no projeto, né? A ideia é essa, né? De juntar, e a gente tem tido resistências, viu? Eu devo já declarar aqui. A gente tem tido resistências em algumas comunidades, porque a gente tomou o caminho da institucionalização do SUS via as prefeituras, secretarias de saúde, unidades básicas, massas, mas, em alguns territórios, gente, o que é que essas pessoas estão querendo aqui? Reunir as pessoas para conversar, porque teve uma fala de uma líder no Alto Pascoal que foi muito importante para a gente, numa reunião que nós tivemos lá, né? Para a formulação dos grupos que a gente vai trabalhar. Mas eu acho que, Ludmila, pensando, eu tive o privilégio de ir a uma reunião do colegiado da população de rua. Confesso, eu fui um pouco tenso, porque a pauta era a saúde bucal. Viu, professor Bottas? Eu fui tenso. Não é? E aí os aliados, enquanto eu ia para a reunião, os aliados iam ligando, dizendo, olha, eu não vou poder ir para a reunião. Eu não vou poder ir para a reunião. Eu não vou poder ir para a reunião. E eu indo para a reunião. Mas foi uma das tardes espetaculares. Fiz um grupo com o pessoal do comitê, entendeu? De trocarmos Feliz Natal, quando você vai voltar lá na discussão. Eu achei muito legal, porque eu acho que o que a Amália nos quer dizer é o seguinte, é essa articulação, envolver as pessoas, a comunidade, né? Ou seja, a instituição do controle social do SUS não garante esse envolvimento e engajamento. Apesar do SUS ter chegado aos 30 e tantos anos, a depender de quem olhe, de onde olhe, como quer, a gente precisa trazer, e eu falo isso para os meus estudantes quando eu falo das cotas aqui, a necessidade da percepção dos estudantes cotistas dessa universidade. O professor Alessandro está aqui, ele foi digamos, arqueiro na implementação das cotas. Naquela época, nós tínhamos denúncias de fraude, não é isso, professor? Então, entender isso como políticas reparadoras e ter essa noção, acho que você fala lá dos seus estudantes, né, Bottas, assim, e nós, como comunidade, precisamos, como professores, a gente precisa sair desse debate, né, e entrar nessa mobilização dos grupos e perceber. Ok? Muito obrigado. Queria convidar a todos. A gente vai parar para o almoço. Retornamos pontualmente às 13 horas. 14 horas, desculpem. 14 horas. Beat it. Muito obrigado, gente. Valeu.